Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Utacar Oficina Mecânica. Eu sou o Gustavo AGS, gestor, e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre retífica de motor, um serviço muito feito, antigamente, hoje com menos frequência. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre as dúvidas, sobre os problemas, sobre preço, como que a gente trabalha, tempo, porque eu sei que é um item que gera dúvida em bastante gente. Legal? Quero começar falando sobre retífica de motor e retífica de cabeçote. A gente vai falar nesse vídeo, começando com retífica de cabeçote, com outras palavras, a parte de cima do motor. Esse é um serviço que acontece por alguns problemas. Os principais são quando o carro aquece muito, o famoso meu carro ferveu. Quando o carro aquece, a junta do cabeçote, que é a junta que faz a união entre a parte de cima e a parte de baixo, ela deforma, ela pode queimar. Então essas peças elas ficam onduladas e por isso pode ali sair a compressão do cilindro, pode passar água para o cilindro, pode passar óleo, e aí tem que realmente fazer a parte de cima do motor, que é fazer o cabeçote, tá? Uma outra coisa que acontece, que precisa ser feito o cabeçote, é quando estoura a correia dentada, a correia que faz o sincronismo do motor, ou até mesmo a corrente de comando, que é equipado em alguns casos, tá? Essa correia ela estoura por alguns motivos. O principal é a falta de manutenção preventiva. Então aí uma média de correia dentada ela dura 50 mil quilômetros, 60 mil, já é o correto fazer a substituição. Quando não se faz, esse tempo passa muito e aí pode dar esse problema de uma quebra de correia, e aí acontece de atropelar as válvulas e aí tem que fazer. Uma outra coisa que acontece, a quebra de correia, é quando dá tranco. Então não pode se dar tranco no carro, é muito importante não dar o tranco por conta de não quebrar a correia dentada, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, como é que funciona, preço e tudo mais. Bom, quando a gente vai fazer a parte de cima do motor do cabeçote, a oficina mecânica ela não tem como dar o valor exato na hora sem desmontar. Por quê? Quando a gente faz esse procedimento, a gente tem que tirar o cabeçote do carro. Normalmente se demora aí meio dia de serviço. A gente pega essa peça que é o cabeçote, leva até uma retífica. Essa retífica vai fazer uma análise, tá, do como que tá esse cabeçote e vai nos passar um orçamento. E aí com esse orçamento a gente monta o nosso orçamento aqui da oficina e repassa para o cliente. Porque além do serviço da retífica, precisa ser feito aí uma série de outras coisas. Então tem jogo de junta, a gente tem que colocar aditivo, muitas das vezes vai fazer a troca do óleo, tem mangueira, tem vedador, tem que ver se não tem que trocar válvula. Enfim, é uma série de itens que a gente só consegue ter certeza depois que desmonta, tá? Como que aqui na oficina a gente trabalha? A gente dá uma base para o cliente, a gente dá uma noção para o cliente aonde que pode chegar aquela manutenção. E aí ele já faz essa pré-aprovação e aí sim a gente inicia o trabalho, tá bom? Nesse serviço, vale ressaltar aqui, eu até fiz uma observação, que o correto é a gente já fazer algumas trocas de produtos. Então eu vou dar um exemplo, a gente já está trocando, já está tirando o cabeçote para fazer a retífica. Então já é interessante fazer uma limpeza no arrefecimento, trocar a válvula termostática, trocar o kit correia dentada, independente do serviço que vai ser feito, trocar o óleo, os filtros, já dar uma olhada em vela, tá bom? Então é legal já aproveitar a mão de obra para fazer esse tipo de manutenção, legal? Falando um pouquinho sobre motor, que aí sim ou é tudo, cabeçote é a parte de baixo, ou falando separadamente a parte de baixo aqui, por que ela tem que ser feita? Na maioria das vezes é por conta de barulho, tá? Então se cria folgas, ou folga de pistão ali no bloco, ou folga de bronzina de biela, de mancal, pode ser também por conta do carro que
As pessoas falam, meu carro está fumando, está saindo óleo lá no escapamento. O que é aquilo? Já criou uma folga nos anéis de vedação ali na camisa. Entre o pistão e a camisa vai um anel de vedação. Esse anel cria folga, ou a camisa ficou com folga, ou o pistão, e ali está passando óleo e está queimando junto com o combustível. Por isso que sai no escapamento. Quando acontece esse tipo, ou barulho, ou saindo fumaça, ou o carro perdendo a potência, precisa se fazer essa manutenção corretiva, que é fazer a retífica do motor completa, tá? Mesma coisa acontece com o motor completo, e aí muito mais itens, né? Então a gente só consegue ter um diagnóstico e um preço após a desmontagem. A gente tenta passar o mais específico possível antes de desmontar, mas acontece depois que desmontou, mandou para a retífica, pode ser que o virabrequim não dê mais jeito, tem que comprar outro, pode ser que precise de alguma solda, enfim, uma série de coisas pode acrescentar nesse orçamento. Além de a gente só vai saber o preço exato das peças após a retífica fazer análise, porque esse motor ele pode ir para 0,25, 0,50, 0,75, 1 milímetro, e aí a gente vai, dependendo dessa medida, comprar as peças certas, tá? Então é um pouquinho desse jeito que a gente trabalha. Eu acredito que a maioria das oficinas é assim, passa o orçamento 100% após aí a retífica passar para a gente o que tem que ser feito, tá? Com relação um pouquinho do como que a gente trata esse serviço aqui dentro da oficina. Por muito tempo a gente mandava essas peças, tanto o bloco como o motor, o cabeçote, para a retífica. A retífica mandava de volta e a gente fazia a montagem dentro aqui da oficina, tá? De um tempo para cá, acredito que de uns 3 anos para cá, a gente não faz mais dessa forma. A gente tira o motor e o cabeçote do carro e manda direto para a retífica, e a gente pega pronto da retífica. Então quando o motor vem para a gente, ele já vem parcialmente montado, já com pistão, já com anel, com vira, vem tudo montado. Dependendo do tipo do motor, já vem até com o cabeçote pronto, a gente só instala no carro, instala a parte de injeção eletrônica, a parte elétrica, a questão aí de arrefecimento, água, e aí já entrega para o cliente. Por que a gente faz dessa forma? Porque a retífica consegue fazer um serviço melhor que a oficina mecânica, porque eles só fazem isso, tá? E também tem uma garantia melhor desse tipo de serviço. Uma oficina mecânica, que nem a nossa, que o foco é a manutenção preventiva, não faz muito motor, tá? Cabeçote até faz um pouco mais, mas a gente não faz muito motor. Então a gente prefere, por conta de qualidade do serviço, pegar da retífica pronto. Nós aqui da Autacar temos um parceiro muito bom na questão de retífica, onde ele já traz pra gente tanto o cabeçote quanto o motor montado. A gente faz a montagem aqui no carro, os ajustes e entrega para o cliente. Fica um serviço muito mais rápido, muito melhor e com o mesmo preço. Então justifica aí, custo-benefício excelente, a gente fazer dessa forma, tá? Sobre garantia, como que a gente faz uma garantia? Eu sempre digo, né, a gente fala que tem 3 meses de garantia todas as peças e mão de obra. Na questão de motor, é óbvio que esse motor ele tem que durar um tempo mais, né? Não é só 3 meses. Então a gente dá uma garantia maior, 6 até 1 ano de garantia, contra defeito de peça e mão de obra. Uma coisa que precisa ficar muito claro, tá? Depois de ter feito o motor, pode acontecer de vir um exemplo, um vazamento de água, tá? A gente acaba trocando aqui mangueiras, retentores, abraçadeiras, mas também não é justo nem com os clientes a gente sair trocando todas as peças. Então muitas das vezes as mangueiras estão boas, a gente instala, por conta de ter feito uma boa limpeza, pode vir um vazamento daqui 2, 3 meses. Fica vazando, o cliente não vê que a temperatura sobe, o motor ferve e aí tem que fazer o cabeçote. E aí muitas das vezes o cliente fala, mas o motor está na garantia. Legal, está na garantia, mas esse tipo de manutenção preventiva e também de cuidado e análise com o carro e com o motor, o condutor do veículo tem que ter. Ele tem que estar atento às luzes de indicação do painel,
se está acendendo luz de óleo, como é que está a temperatura, o nível da água. Então tudo isso ele tem aí a ver com parte garantia, parte não é garantia, é responsabilidade do condutor, tá bom? Eu queria deixar isso também muito claro, tá? Com relação a tempo e preço, como é que isso acontece? Hoje, para você fazer um cabeçote bem feitinho, com teste de corrosão, teste de vazão, você vai gastar aproximadamente de 5 a 10 dias úteis, do dia que o carro chegou na oficina até a entrega. Todo esse processo, desmontagem, manda para retífica, retífica devolve, peças, montagem, acerto e tudo certinho, tá? Quando a gente está falando de motor, em média 20 dias úteis dá para fazer um motor tranquilo, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre preço, tá? Por que a galera muitas das vezes não quer fazer as manutenções corretiva, ou seja, fazer cabeçote, fazer motor? Porque para a oficina mecânica muitas das vezes não vale a pena, tá? Então é um serviço que tem que ser cobrado uma mão de obra um pouco mais cara, fica caro para o cliente, para o dono do carro, e para a oficina não compensa, porque é um carro que vai ficar aqui dentro um monte de tempo. A culpa não é do dono do carro, não é muitas vezes da oficina. E aí se a oficina for cobrar o valor de todo esse tempo, fica absurdo o preço, tá? Então assim, em média, com um serviço muito bem feito, vamos falar um carro popular aí, 1.0, 1.6, um cabeçote feito, tudo bonitinho, com kit correia dentada, tudo certinho, vai gastar aproximadamente aí de 2 a 3 mil reais. E um motor, se não precisar trocar peças como bloco, virabrequim, só as peças realmente ali de troca normal, gasta aí em torno de 7 mil reais, tá? Um carro popular. Eu sei que é caro, às vezes um motor novo na concessionária fica o mesmo preço, tá? E às vezes compensa sim comprar e só trazer para a oficina montar. A única coisa que a gente tem que avaliar nesse momento é a questão do documento. Então, quando a gente compra um câmbio ou motor que fora, ou num desmanche, ou em algum lugar usado, ou até mesmo numa concessionária que seja novo, ou qualquer distribuidor de autopeça, tem que se mudar o documento do carro. Então tem que fazer essa conta, tem que fazer essa análise, ver se vale a pena ou não. Tá bom? E aí também tem a questão da garantia. Você tem que avaliar aí a questão na hora, o que vale a pena ser feito ou não, tá bom? Pessoal, então assim, o que eu queria passar de informação aqui sobre motor e cabeçote é isso. A minha conclusão aqui na oficina mecânica, o que a gente faz, tá? Quando a gente pega um cabeçote para fazer, a gente já passa as manutenções preventivas que deve ser feito. Por isso que às vezes fica realmente um pouquinho mais caro. Às vezes você pode escutar eu falando esse valor, você vai falar, pô, mas aqui o cabeçote fica em torno de R$1.000. Se você for colocar somente a mão de obra de tirar o cabeçote, colocar outra e a retífica, realmente fica. Mas, como eu disse no início do vídeo, tem que se ver a questão do arrefecimento, a questão de vela, correia dentada, já aproveita a mão de obra. O motor, mesma coisa, tá bom? Depois que é aberto, é melhor já aproveitar e gastar 10, 20% a mais aproveitando essa mão de obra do que fazer somente ali o que quebrou, correndo o risco de quebrar um pouco mais para frente, tá bom? Serviço de motor e cabeçote é legal para oficina mecânica, tá? É um serviço que não é tão demorado, aí 5 dias é tranquilo. É um serviço lucrativo, é bom. A parte de motor também só que o profissional que está desse lado, ele tem que saber cobrar, ele tem que colocar em consideração que vai demorar para o carro ficar pronto, o carro vai ficar aqui, não é fácil, tem que correr atrás de peça. Muitas das vezes a retífica fala que vai ficar pronto num determinado dia, não fica, fica em outro. Às vezes você monta com o maior cuidado do mundo, colocando peças boas, tudo certinho, dá o azar de dar um vazamento pequeno, tem que desmontar algumas partes, voltar e montar de novo. Então tudo isso tem que se colocar em conta para que você possa cobrar um valor justo
para que também não fique absurdo para o cliente pagar, porque a gente sabe que fazer o motor de um carro muitas das vezes fica metade ou até 70%, 80% do valor do carro. Legal? Então, pessoal, um pouquinho sobre retífica aqui de motor e cabeçote. A gente tenta fazer aqui o máximo para que fique perfeito esse serviço, igual o carro sai novo na concessionária, que é realmente fazendo o motor inteiro, ele fica 100%. Legal? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal se você gostou desse conteúdo. Aqui é um canal que a gente fala sobre o dia a dia automotivo, dicas do setor e também de empreendedorismo, tá? Eu sou o Gustavo Agies, sou gestor aqui na Utacar Oficina Mecânica, então eu falo um pouquinho do dia a dia do nosso lado aqui empreendedor, do lado do cliente, e a gente vai sempre bater nesse papo. Vou deixar aqui o link da nossa oficina na descrição e também o nosso e-commerce. Um forte abraço a todos, valeu, até a próxima.